Agora eu vou conversar aqui com a Vitória Bel para falar um pouquinho sobre a situação envolvendo Jair Bolsonaro. Por quê? Com a rejeição do recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, os aliados estão buscando alternativas que convençam o ministro Alexandre de Moraes de que ele deve continuar, o Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar. Vamos então com a Vitória Bel, que vai trazer mais informações para a gente. Ô, Vitória Bel, e quais seriam esses principais motivos que justificariam a manutenção dessa prisão? Conta aí para a gente. Pois é, Evandro, os aliados do ex-presidente têm citado pelo menos 3 principais motivos que eles devem usar em conversas e sinalizações para o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, na tentativa de manter Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O primeiro dos argumentos é a idade do presidente, que já chega aos 70 anos, portanto uma idade avançada, que se soma à situação da saúde dele, que seria o segundo motivo também. A gente lembra que Jair Bolsonaro, desde a facada das eleições de 2018, vem sofrendo uma série de consequências do tratamento, das diversas cirurgias que precisou fazer. E também nessa última passada que ele fez no médico, que ele foi a consulta aqui em Brasília, descobriu-se um estágio inicial de câncer de pele, que ele já tirou as lesões, inclusive, já fez um início ali de tratamento. Mas também é perigoso, na visão desses aliados, que ele fosse nessas condições de saúde, com esses riscos para uma prisão comum, né? Para a prisão para o presídio da Papuda, que é o presídio que vem sendo cogitado para envio de Jair Bolsonaro, se ele for realmente para a prisão, né, em presídio e não na prisão domiciliar. E o último motivo seria o fato de Jair Bolsonaro ser um réu primário. Então, ele já ter condições que o ajudariam nesse processo, nessa progressividade, vamos dizer assim, da pena, né? Jair Bolsonaro, que nunca foi condenado e também não foi acusado anteriormente, portanto, ele entraria nesse quadro de réu primário. E os aliados dele, inclusive do governo do Distrito Federal, estão tentando levar isso para o ministro Alexandre de Moraes, justamente porque o governo do Distrito Federal é quem administra o presídio da Papuda. E os aliados de Ibanez Rocha, do governador, avaliam que a estrutura da Papuda é muito precária. Apesar disso, claro, eles já sabem uma cela ali em que Jair Bolsonaro poderia ficar, uma cela maior do que as demais e que teria que ser adaptada para receber o ex-presidente. Então, isso eles já sabem, vai ser essa, a gente vai ter que adaptar. Mas a preparação só deve acontecer depois de determinação tanto de Moraes quanto da juíza que faz ali a execução, né, da vara de execuções penais. Então, precisa Moraes condenar de fato Jair Bolsonaro, encerrar o processo e a vara de execuções penais dar essa ordem para que o governo do Distrito Federal faça essa preparação da cela. Isso, é claro, se ele realmente for para o presídio da Papuda. Mas isso tem causado grande preocupação dentro do governo do Distrito Federal e, por isso, aliados, inclusive, de Ibanez Rocha, estão tentando abrir esse diálogo com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Evandro. Valeu, Vitória. Eu também quero saber de você que nos acompanha, qual é o desfecho justo, na tua opinião, para Bolsonaro? Manter a prisão domiciliar, a revogação de qualquer prisão, a prisão comum como qualquer réu? Participe, dê a sua opinião para a gente poder trazer também para o nosso debate. Ô Alangani, você entende que esses motivos, eles são mais do que suficientes para indicar ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria continuar com a prisão domiciliar? Eu vejo que sim. Bom, no meu entendimento, ele deveria estar até em liberdade, que seria o voto ali do Luiz Fux, né? Basicamente, não houve uma tentativa, houve uma cogitação de golpe, mas não houve tentativa e também esse processo deveria estar em outra instância. Mas não foi assim o entendimento da Suprema Corte, isso não vai mudar. Agora, isso posto, Evandro, eu acho que sim, né? O que a Vitória Bel trouxe aí pra gente faz todo sentido, né? Ele é réu primário, ele tem problemas de saúde e só para acrescentar, acho que também seria uma forma de pacificar o país. O Bolsonaro está inelegível, está preso, enfim, não vejo por que colocá-lo numa prisão comum ou na Papuda, enfim. Ricardo, você entende que isso não funcionaria como pacificação para o país? Eu até olhei aqui, porque eu me pergunto o seguinte, pacificar para quem? Com quem? O lado de oposição dele quer vê-lo preso. Não, mas eu digo... Não, mas já está preso. Qual a diferença de você colocar numa prisão? Não, ele já está preso. Agora você vai colocar... Ele vai deixá-lo preso em condições piores. Seria uma forma de pacificar, de acalmar os ânimos. Ele foi condenado por um monte de crimes. Bolsonaristas. Não.
Isso é uma coisa óbvia. Veja, eu acho que tem que ser... Pra quê? Eu acho que ele tá com problema de saúde. Mas tá cheio de presos com problema de saúde. Réu primário, ex-presidente. Eu me lembro, por exemplo, que quando o Genuíno foi preso, ele também tinha problemas de saúde, também tinha passado lá por cirurgia e tinha gente que levava lá remédio para eles e tal. E num julgamento muito controverso. Então, enfim, seria uma forma de acalmar os ânimos. Veja, não tem ânimo. Veja, não tem que acalmar ânimo com a outra metade, aliás, mais da metade, quer ver o preso. Mas já está preso. Mais da metade. A gente está discutindo as condições de prisão. Não, veja, o Brasil tem muitos detentos da idade dele que também tem problemas de saúde. Uai, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se serve para um, serve para o outro. Ué, isonomia. Inclusive, eu quero conversar com a Janaína Camelo para entender os próximos passos. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes publicou a ata do julgamento que rejeitou aqueles primeiros recursos apresentados pelas defesas dos réus, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, Jana, o que acontece daqui para frente? Pois é, Evandro, olha só, amanhã deve ser publicado já o acórdão desse julgamento, né? A publicação do acórdão é muito importante porque a partir dessa publicação, novos recursos podem ser apresentados, abrem-se novos prazos aí, né? Isso começa a partir do dia seguinte da publicação desse acórdão. Então, se ele for de fato publicado amanhã no Diário da Justiça, então a partir de quarta-feira, as defesas teriam, por exemplo, mais 5 dias corridos para apresentar um segundo embargo de declaração, que é o que foi rejeitado agora desse julgamento que aconteceu no plenário virtual, que terminou na sexta-feira, foi um embargo de declaração, né? Um tipo de recurso que ele não tem poder de alterar ali, modificar a sentença, apenas de esclarecer eventuais omissões ou eventuais contradições. Enfim, os ministros decidiram, o ministro Alexandre de Moraes, juntamente o que ficou referendado ali pelos ministros da primeira turma, decidiram que não há omissões, não há contradições. Mas as defesas podem apresentar um segundo embargo de declaração, persistindo ali nessa estratégia. Mas a intenção das defesas não é de apresentar embargo de declaração, com medo de que, ao decidir, ao analisar esse tipo de embargo, os ministros ali entendam que esse processo deve ser encerrado, porque esse tipo de recurso é meramente protelatório. Então, a estratégia das defesas vai ser apresentar um outro tipo de recurso, que é o embargos infringentes. E aí, o embargos infringentes, ele tem ali sim um poder de modificar uma sentença, mas quando há, no caso das turmas, 2 divergências sobre o mesmo ponto, o que não aconteceu no caso do julgamento do núcleo crucial, porque a única divergência foi do ministro Luiz Fux. Houve apenas uma única divergência. Embora, Evandro, no regimento interno do STF, quando ele diz ali sobre os embargos infringentes, sobre o número de divergências, ele é muito explícito com relação ao plenário, em que ele diz que apenas com 4 votos ou 5 votos, ali no mínimo 4 votos divergentes, caberia sim o acolhimento de embargos infringentes. Mas não fala nada sobre as turmas. Então, as defesas vão, dentro dessa tese, dessa estratégia, tentar apresentar esses embargos infringentes. Que, legalmente, o prazo para embargos infringentes são de 15 dias. Mas há uma questão ali entre juristas sobre se esses 15 dias já estaria acontecendo, porque os 15 dias começaria a partir da publicação do acórdão do julgamento da condenação, que foi lá atrás, correram 5 dias, e aí as defesas apresentaram embargos de declaração, porque ao apresentar o embargo de declaração, que tem um prazo de 5 dias, suspende o prazo de 15 dias do infringente. Se já teria ocorrido 5 dias, porque as defesas apresentaram ali no último dia do prazo de embargo de declaração, ou se esses 15 dias começaria a contar a partir do acórdão da publicação do julgamento que rejeitou os primeiros embargos de declaração. Ou seja, se esse acórdão for apresentado amanhã, se esse prazo de 15 dias começaria na próxima quarta-feira. E aí, se for assim, as defesas teriam direito de apresentar um novo recurso, no caso, embargos infringentes, até ou dia 3 de dezembro, ou no finalzinho ali de novembro, caso se entenda que já correram 5 dias e começaria agora, na verdade, um prazo de 10 dias. Enfim, mas também uma outra possibilidade, Evandro, é o ministro Alexandre de Moraes, monocraticamente, também dar um despacho, sem ser peticionado ali na ação penal,
dizendo que não cabe mais nenhum recurso, porque qualquer outro recurso seria meramente protelatório. E aí já decidir por trânsito em julgado dessa ação penal, por encerrar esse processo e ali expedir, né, a execução das penas dos condenados, fazer essa ordem de execução ali para a vara de execuções penais. Enfim, são várias possibilidades, tá, Evandro? Mas fato é que esse acórdão deve ser, sim, publicado amanhã, e aí os prazos começam a correr corridos, né, sem contar feriado, que a gente tem um feriado nessa semana, sem contar fim de semana, é corrido mesmo. Mas também tem uma outra questão, tá, que eu conversando com alguns advogados de defesa dos condenados, disseram o seguinte também: mesmo depois de trânsito julgado, dos condenados cumprindo ali suas penas, há também uma outra estratégia que seria a revisão criminal. Não é um recurso, mas é um tipo ali de estratégia das defesas que elas podem apresentar, no caso da turma, para outra turma que julgou, no caso desse caso, apresentar para a segunda turma uma revisão criminal do julgamento que aconteceu na primeira turma, se houver novas provas atestando ali a inocência do condenado, enfim. Há também, as defesas já têm falado nessa estratégia, tá? Depois do transitado em julgado, depois dos condenados ali cumprindo essa pena, de apresentar essa revisão criminal à segunda turma. Aí a análise deveria ser, no caso, quando é assim, no caso da revisão criminal, um dos ministros acolhem essa revisão criminal de um colegiado que não foi colegiado condenatório, que condenou ali a ação penal, e aí essa análise é jogada para o plenário dos 11 ministros. Então essa semana agora, viu, Evandro, vai ser uma semana ali de muita notícia com relação a essa ação penal aí, que inclui Jair Bolsonaro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Agora 5h28, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Zé Maria Trindade, uma situação que tem sido utilizada como exemplo para tentar compreender o que pode acontecer com Jair Bolsonaro daqui para frente foi a prisão do ex-presidente Collor, Fernando Collor de Mello. Por quê? Houve o entendimento do Supremo Tribunal Federal que os recursos que estavam sendo apresentados pela defesa do ex-presidente Collor serviam apenas para protelar uma execução da pena e o início da prisão. E aí, quando a defesa entrou com aquele segundo recurso, o Supremo Tribunal Federal não só rejeitou, como já determinou também a execução com início de prisão em regime fechado. E aí, a gente lembra, isso rendeu, de fato, a condução do ex-presidente Collor a um presídio de Alagoas. A mesma situação, você entende que poderia acontecer agora com Jair Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal já tem indicado diversas vezes que esses recursos não são capazes de alterar o que foi decidido pelos ministros da primeira turma. Agora, há mais um prazo, poderia haver mais um recurso e o ministro poderia agir da mesma maneira. Já arranca o recurso da frente e fala: a execução da pena é essa. Pois é, como diz o autor mineiro, né? Inês é morta. É sim protelatório, todo mundo sabe, mas ele tem direito de apresentar os recursos e o Supremo deve aceitar. E também a Jana disse muito bem a possibilidade de revisão criminal. Isso pode ser apresentado, como disse a Janaína, na segunda turma, também no plenário, né, com a possibilidade de revisão. Isso acontece quando alguma novidade apareceu no processo, alguma novidade que poderia mudar o curso da história do julgamento. Isto é algum fato que não foi analisado durante o julgamento, alguma coisa nova que aconteceu. Seria um grande argumento para fazer esta revisão criminal. Olha, nós torcíamos para que isso não chegasse a esse ponto, mas está chegando e neste momento o debate é para onde vai o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros condenados, né? A cúpula do governo passado. Ex-ministros importantes, né? Que agora estão condenados e em última instância, depois do Supremo Tribunal Federal, como me disse um ministro, só Deus. Então, assim, é muito difícil mudar algum quadro. E eu sou abordado muito, e aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que há uma luta de bastidores muito forte. O senador Flávio Bolsonaro está fazendo um trabalho muito importante sobre isso, né? Na tentativa de deixar Jair Bolsonaro em casa, na prisão domiciliar, que ele já está há pouco mais de 100 dias, né? Completou 100 dias na semana passada. Prisão domiciliar,
porque ele tem a saúde frágil e porque é um ex-presidente da República. Ele não é um preso qualquer. Ele é um ex-presidente da República eleito pelo voto popular. Então, isto é evidente que a Constituição trata diferente o ex-presidente da República. Senão, não teria colocado à disposição dele uma equipe, motorista, segurança, toda à disposição, porque trata-se de um ex-presidente da República. A Constituição garante essa situação. E, por outro lado, há todo um lado militar. Ele é um capitão da reserva, né? Então, isso é que está sendo discutido nos bastidores. Eu sei que os advogados já estão fazendo ali um relatório completo sobre a saúde dele, né? Indicando que ele tem dificuldades e atestado médico e tal, para reforçar o pedido para que a prisão dele seja em casa. Não há mais esperança. Os advogados, como disse bem a Janaína, né, não têm nenhuma esperança e são mesmo recursos que não vão mudar nada, mas que ele tem direito. Exatamente, Zé Maria Trindade. É muito interessante você pontuar, né? Existem os prazos, os ritos precisam ser cumpridos e as defesas têm direito a fazer tudo isso que elas estão fazendo agora. A única questão é que, a partir de um caso que ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor, se estima que algo parecido pudesse também impactar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você compreende da mesma maneira, Bruno Moza? Claro, eu acho que, bom, o Zé Maria é profundo conhecedor desse tema aí em Brasília. Fica muito claro o que a gente vem expondo. A polarização de hoje em dia faz com que você não se permita sequer aprovar uma vírgula do lado oposto a que você não defende. Caso contrário, a grande massa daquele lado já te coloca no lado oposto. Isso faz com que a gente emburreça. Em termos reais, estou falando. Não há engrandecimento, crescimento de um país sem o debate. E hoje em dia nós matamos o debate. Todos nós, como um todo, como sociedade completa, obviamente que há as exceções. Mas sem o debate é impossível nós crescermos. Como que você coloca à prova suas próprias ideias? Como que você se permite ouvir um outro lado de cabeça aberta e falar, ok, eu não apoio o lado A ou o lado B, mas tem algumas coisas que são incontestáveis. E fica muito claro, cada vez mais, que esse recurso, porque os dois ali, tanto Lula como Bolsonaro, têm uma rejeição muito alta, fica muito claro que aqueles que não gostam do Bolsonaro sequer se permitem ver que isso é, desde sempre, um julgamento político. Está muito claro, goste você ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se pau que bate em Chico, bate em Francisco, que tal então ele ir para a primeira instância, passar todo o rito legal e depois, quem sabe, os juízes anularem todo o processo por alguma coisa e colocaram de volta um ex-condenado dentro da presidência como um todo? Não me refiro especificamente a Lula, mas se pau que bate em Chico, bate em Francisco, o rito deveria ser o mesmo. E não é. E eu não estou apoiando um lado ou outro. Eu estou apoiando que a defesa da Constituição deva sempre ser colocada em primeiro lugar. E, infelizmente, no Brasil, isso deixou de acontecer há um bom tempo. Eu quero só trazer mais uma questão contigo, Piperno, mais uma análise, que é: toda vez que há uma avaliação sobre a maneira como o julgamento de Jair Bolsonaro está sendo conduzido, obviamente que há comparação com o que aconteceu com o presidente Lula, também à época de sua condenação. E ao fato do presidente Lula ter o seu processo caminhando por várias instâncias antes de chegar a uma instância superior e depois de ter sido anulado também. O que, nesse caso, não aconteceu com Jair Bolsonaro, já que o julgamento foi direto para o Supremo Tribunal Federal. Você acha que dá para encaixar os dois na mesma gaveta? Não, até porque aquele processo, primeiro que ele foi conduzido por um juiz, depois condenado por suspeição. A primeira, veja, foram duas as anulações, uma delas em função da suspeição do juiz, decidida pelo STF. No caso, Sérgio Moro. No caso, o juiz Sérgio Moro. Suspensão de mensagens ilegais ali do Intercept, né? Então, Vazaram, mas veja... Poderia ser usado como provas legais. Não, né? Teoricamente não. Ué, por que não? Porque, vejam, no dia do julgamento dessa questão, obviamente esse tema ele foi citado e os juízes, os 3 juízes que votaram pela suspeição de Sérgio Moro, os 3 afirmaram que não estavam levando isso em conta. Mas houve, por exemplo, fatos como
a invasão, as escutas no escritório do advogado do presidente Lula. Então, ocorreram algumas outras situações. É evidente que ninguém é trouxa. Eu acho que isso aí que você tocou, isso tenho convicção de que pesou. Sim, eu acho que pesou. Agora, de fato, eles também encontraram outros argumentos legais. A questão do fato do desmembramento da ação ter levado o processo dele para Curitiba também foi algo bastante discutido naquele momento, né? Então foram muitas as questões. E de qualquer forma, eu não vejo similaridade entre um processo e outro.